Olá pessoal, boa noite. Eu tô vendo aí até que meu tio entrou, Davi. Um abraço para vocês. Deixa eu ver quem entrou aqui. Genô, um abraço, Genô. Tem algumas novidades que eu preciso passar para vocês. Desconstruir algumas narrativas que estão sendo circuladas nas redes. Bom, então vamos lá. Eu postei hoje. Fala, Rezende. Bem-vindo aí. Vamos ver se a gente consegue. Obrigado, tio. Sobre a CPMI, ela está já com assinatura suficiente, até ultrapassou o número de assinaturas. Estamos só aguardando marcar a data da sessão do Congresso, que são de senadores e deputados, para poder então ser lido. O Pacheco não vai precisar aprovar ou não, tá? A CPMI ela é diferente, ela tem mais poder e mais autonomia, então só basta ser lido na sessão do Congresso e que já dá início aos trabalhos, tá? Então aqui caiu foi a CPI. Bom, eu vou botar para vocês aqui, eu vou falar hoje sobre o Cajuru, que citou meu nome aí na sessão. Eu estou aqui fazendo um trabalho político aqui no estado e essa semana eu não estou em Brasília, mas continuo trabalhando aqui para juntar o máximo de documentos possíveis para a CPMI. Então hoje eu vou falar sobre Cajuru, que fez uma fala agora no plenário e citou meu nome. Eu vou falar sobre o processo que o Dino, ministro da Justiça Dino, abriu contra mim, contra Flávio Bolsonaro e contra Eduardo Bolsonaro. Vou falar aqui também sobre a ameaça de morte. Enfim, vamos lá. Eu vou começar porque é mais rápido e objetivo. Só para dizer, e vocês podem compartilhar isso para o Cajuru, tá? Muito me surpreendeu escutar a fala do Cajuru. Eu vou compartilhar com vocês essa fala. Olha lá. Sua palavra pela ordem, senador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente. Eu quero voltar aqui à questão da CPI. Primeiro dizendo que eu adoraria uma CPI aqui no Senado, porque tenho certeza que ela seria mais justa, mais independente e sem revanchismo. Eu convido o senador Honrado Espiridião Amin como testemunha. Eu não sou contra a CPMI, nunca fui. Claro que também não retirei a assinatura, porque eu não recuo em nada, nem para tomar impulso na minha vida. Evidente, quem me conhece, desde a televisão. A mim assistiu, quando eu falei aqui, nesse corredor, ao senador Marcos Duval. Eu assino a CPMI, Pontes, eu falei, desde que você retire o seu desejo de ser relator. Porque eu pergunto, que independência vai ter a CPMI se o relator for Marcos Duval? Pelo amor de Deus, não tem cabimento. Que credibilidade vai ter essa CPMI se um deputado Nicolas compô-la? Meu Deus, espere por circo. Não há nenhuma dúvida. Agora, apoiar sim e esperar que um senador Rogério Marinho, que um Pontes, que uma senadora Damares, que um homem como o senador Hamilton Mourão, que eles não deixem essa CPI ser composta por pessoas que não têm qualidade moral e principalmente experiência investigativa numa CPI, que é o papel de cada senador. É isso que eu queria dizer, porque não contei essa história para ninguém, com a qual eu tenho a testemunha do senador Espiridião Amin. Obrigado. Bom, isso foi a fala dele hoje no plenário. Então eu vou falar para ele, mas com vocês como testemunha. Bom, primeiro, Cajuru, você está no partido PSB, é um partido de esquerda, e quem faz parte do seu partido é o ministro Flávio Dino. É óbvio que você não me quer como relator, não por eu ser tendencioso, porque eu sou do ramo. Se nós seguirmos por essa raciocínio seu, Cajuru, que me entristece ouvir isso,
né? Porque se eu tivesse aí no plenário, você não falaria isso, porque saberia que eu iria pedir a palavra pela ordem, iria retrucar. Então, se eu seguir esse seu raciocínio, nós não poderíamos ter o senador Nelsinho Trade relatando algo sobre a saúde, porque ele é médico. Nós não poderíamos ter a Leila do vôlei relatando nada sobre esporte, porque ela é o campeã olímpica de vôlei. Nós não poderíamos então ter o relator Romário para relatar sobre esporte, sobre crianças com síndromes, enfim, com suas limitações. É a bandeira dele também, então quer dizer, ele também não poderia. Ao nosso ilustríssimo, que infelizmente não está conosco, mas felizmente está ao lado de Deus, o Major Olímpio, ele também não poderia ser relator da área da segurança pública. Até o Alessandro Vieira, que é delegado, também não poderia estar relatando algo sobre a segurança pública. O Contarato também não poderia estar relatando nada sobre as minorias. O Aires, senador Aires, não poderia relatar nada referente à educação. O Sérgio Moro também não poderia ser relator de pautas sobre corrupção. O senador Mourão, nosso ex-vice-presidente, não poderia relatar nada sobre defesa nacional. Então, Cajuru, não joga para o povo uma mentira para você ter uma desculpa por não ter assinado ainda a CPMI. Então, muito me decepcionou ver você falando em meu nome. Eu não vou dizer nada sobre o Nicolas, que Nicolas é deputado federal, ele faz a defesa dele. Porque você foi deselegante, você foi com palavras ofensivas, agressivas. Então, Cajuru, para você fica só a minha lamentação, vendo um senador que não honra os votos de quem recebeu, traiu os seus eleitores, está num partido de esquerda, onde tem o Flávio Dino como integrante do partido, PSB, e você justificando que não vai assinar porque eu estou tentando ser relator. Pelo amor de Deus, Cajuru, tenha vergonha na cara, tá? E faço uma coisa com você. Eu estando aí no plenário, você pode responder essa minha mensagem, mas quando eu estiver aí no plenário, tá? Quando eu estiver no plenário. Porque eu não estando no plenário fica fácil, né? Né, Cajuru? E aí, aqui estende só minha fala também ao senador Espiridião Amin, que eu respeito muito. É uma pessoa fora do normal, inteligentíssima. Uma vez, a senadora Rose de Freitas, quando eu estava relatando sobre os CACs, a senadora Rose de Freitas simplesmente questionou o presidente do Senado o fato de eu ser relator, porque eu seria tendencioso. E aí, o Espiridião Amin, senador Espiridião Amin, saiu em minha defesa, pediu pela ordem e falou para a senadora Rose de Freitas que ela estava fazendo uma menção perigosíssima, que dirá até criminosa, e rebateu ela ao ponto de eu ficar até constrangido e espantado, de tão indignado que ele ficou pelo comentário da Rose de Freitas, que é igualzinho o seu, exatamente o seu, senador Cajuru, tá? Então, se você falou que o senador Espiridião Amin estava junto, eu também estava junto quando você falou isso. Eu fiquei calado. Eu fiquei calado porque achei melhor, porque tem aquela premissa, né? Tem pessoas que são tão ignorantes que são tão ignorantes, estão lá embaixo,
que força você a descer no mesmo nível, e aí elas ganham pela experiência, né? E eu não vou descer esse nível, não desci. Escutei você falar isso. Mas agora você falando ali no plenário para todos, todo o Brasil, não, agora faço questão. E vocês aí que estão acompanhando, podem mandar esse vídeo lá pro senador Cajuru. Importante ele ouvir isso. Vamos lá. Então, Cajuru, você do PSB, mesmo partido do que o Flávio Dino, o ministro notoriamente incompetente, para não dizer outras palavras, mas eu vou deixar aqui claro algumas questões. Primeiro, vamos lá, sobre o Dino. Dino, ministro da Justiça e Defesa, entrou com um pedido de uma denúncia de crime contra mim, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e outros deputados, dizendo que nós estávamos divulgando uma fake news sobre a ida dele no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Então, Cajuru, você também pode sair em defesa dele, tá? Já que vocês são do mesmo partido. E é lógico que você não vai assinar a CPMI, vocês são do mesmo partido. Se você assinar, você é expulso do partido. E vem jogar aqui, por conta de eu estar tentando ser relator? Cajuru, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, então sobre o Dino, ele entrou com um processo ontem no STF para o Alexandre de Moraes, contra mim, contra o senador Flávio, etc., como eu já disse para vocês. O sistema não é fácil não, gente. Não é fácil. Só que ele, que já foi juiz federal, no processo, ele coloca como o autor do processo e quem está solicitando a abertura de um inquérito contra mim, ele botou no final ministro Flávio Dino. E dentro do processo ele fala sobre a pessoa do Flávio Dino. É como se ele, como ministro, tivesse solicitando ao STF apuração a respeito do que está se falando sobre o Flávio Dino. Entenderam? A pessoa, o ministro, abrindo uma ação, uma denúncia, para defender o Flávio Dino, que é ele. Estupidez de... E olha que foi ministro aliás, além de ser ministro, já foi juiz federal, hein? Pelo amor de Deus. Gente, é tamanha a incompetência dele que tá me dando agonia de tá 30 anos trabalhando na área da segurança pública em mais de 50 países, ver um ministro fazendo tanta besteira. Vamos lá. Repare uma coisa, no vídeo que o ministro aparece chegando com os 2 carros na favela, talvez vocês não perceberam, mas vejam o vídeo de novo. A pessoa que começa a filmar, na verdade, é a integrante do Comando Vermelho. Ele foi avisado que o grupo estaria chegando, que o ministro estaria chegando. Ele começa a gravar numa distância que a gente nem consegue ver o carro ainda. Se fosse um cidadão comum, estaria prevendo, seria uma diná, sei lá, né? Ou um espírito encarnado dizendo, olha, ele está chegando. Porque a filmagem você não consegue nem ver o carro ainda. Aí vai, vem, aí começa bem pequenininho o carro chegando, até aparecer e virar e fazer a curva. Só que se vocês derem um pause no vidro do insufilme do carro, do segundo carro, dá para ver quem é. Bom, a equipe de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que são, eu tenho vários amigos, vários ex-alunos, até instrutores,
alguns pertenceram ao BOPE por 30 anos, tá? Eu solicitei algumas informações. E a informação, de forma resumida, é que o ministro da Justiça foi realmente encontrar com um dos líderes do Comando Vermelho, codinome Índio. Por incrível que pareça, ele nunca foi preso. Exatamente pelo esquema que eles fazem de segurança. Ele troca de casa quase toda semana dentro da comunidade. Ele tem as pessoas, os soldados dele são os mais, vamos dizer assim, cruéis e os mais armados. E o normal, gente, eu estou aqui no Congresso, tem 4 anos. O normal é o que 99,9999% das vezes que eu vi nesses 4 anos são as comunidades, os grupos, as ONGs marcarem audiência no Ministério e vão a Brasília. Nunca aconteceu na história o ministro indo até o Rio de Janeiro com essa fala de que estava encontrando com uma ONG. A gente não é trouxa, ministro. Ministro, tem 30 anos trabalhando na área de segurança pública e na área de inteligência. Pelo amor de Deus, ministro. Pelo amor de Deus. Teria vergonha de fazer uma petição disso. Se você fosse, ministro, até do Rio de Janeiro, se você fosse carioca e tivesse sido eleito pelos cariocas, até poderíamos imaginar que você foi lá para agradecer o apoio, os votos que teve e alguma coisa nesse sentido. Mas você, do Maranhão, saiu agora de ser governador do Maranhão, denunciado por corrupção de mais de 40 e poucos bilhões em aparelhos de respiração artificial que você comprou e até hoje não recebeu. E fugiu igual um louco durante a CPI da Covid. Então, como você não é carioca, não foi eleito pelos os cariocas, não tem como justificar o injustificável, tá? Então, o setor de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro já me passou o nome da presidente dessa ONG, que foi autorizada pelo líder do Comando Vermelho. Essa ONG serve para lavar o dinheiro do tráfico. Entenderam? Essa ONG também serve para lavar o dinheiro do tráfico. Pra vocês terem uma ideia. Então, gente, é absurda. É absurdo o nível desse governo. É inacreditável. É um choque de realidade de um para outro, com o que saiu, com o que entrou, que eu estou dizendo para vocês de coração. Eu nunca fui político, então não me importa. Não estou falando falas políticas pensando em algo mais. Meu mandato acaba daqui a 4 anos. Gente, é assim, é grotesco. É como se você abandonasse uma Ferrari, porque tinha alguns amassados, e entrasse num Fiat 147. Zerado. Acabou de sair de fábrica. Aí você fez essa troca. Para não dizer saiu de fábrica, não. Saiu do presídio, né? Era um carro roubado, vamos dizer assim. Mas é mais ou menos dando essa diferença. É grotesca, grotesca. É assim, absurdamente surreal. Surreal. O Brasil, puta que o pariu. Desculpa o palavrão, gente. Porra, mas que mancada o Brasil fez. Puxa vida. Aproveitar aqui e dar parabéns para o nosso ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Tenho falado com ele e
Fica aqui os meus parabéns pelo aniversário que ele está fazendo hoje. Bom, então, ministro fanfarrão Flávio Dino, as informações de nome, horário, como chegou, por que chegou, sem o protocolo que se segue, até pela liturgia do seu cargo como ministro, era comunicar o governador do estado do Rio de Janeiro, comunicar o prefeito do Rio, comunicar as autoridades de segurança pública para fazer todo o planejamento de segurança, polícia militar, o secretário de segurança, e você não fez nada disso, absolutamente nada disso. Tem que ter muita confiança para subir, para estar numa comunidade mais perigosa, que até o BOPE disse para mim que não entram nem de caveirão. Nem de caveirão. E você entrou com o carro sem ser blindado ainda. Seu cara de pau. Já convoquei você, tá? Falta só ter a votação, mas eu fiz uma convocação para você estar no Senado. Não é convite, não, é convocação. Se você não for, você perde a função de ministro, tá? E aí veio soltar essa acusação como se fosse me intimidar. Ah, meu camarada, o tiro saiu pela culatra. Pela culatra. Como eu ouvi quando eu entrei na política, disseram o seguinte para mim: senador, nós entramos pelos amigos, em defesa dos amigos, e não saímos por conta dos inimigos. E hoje eu consigo entender isso, porque os inimigos saem processando a gente com cada coisa absurda, e se eu deixo de ser senador, o nosso hoje ministro da Justiça dá uma canetada, eu vou para cadeia. Algo inacreditável. Inacreditável que nós estamos vivendo. Recebi hoje um vídeo, mudando outro assunto, sobre Lula. Esse ex-presidiário dizendo que vai perseguir o Moro. O senador Sérgio Moro. Escutem, vou mostrar para vocês. Peço desculpa pela minha tela, que o outro celular está com defeito. Mas eu vou botar para vocês escutarem. Só vai também quando eu fuder esse Moro. Não se corta a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Vou botar de novo. Tudo bem, falava, tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse Moro. Não se corta. Ô, gente, o senador Girão me ligando. Peraí, deixa eu voltar aqui. Bem, falava, não tá tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse Moro. Peraí, gente. Não se corta a palavra. O Girão tá me mandando mensagem aqui, deixa eu... Não tá tudo bem, só vai também. Tudo bem, falava, não tá tudo bem. Eu tenho que botar no setor, peraí, vou botar no modo avião. Senão eu vou pirar aqui. Se for, não para. Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse Moro. Eu tô tentando pegar logo desde o início, gente. Bem, falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse Moro. Não se corta a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Deixa eu ver se agora fica melhor. Não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse Moro. Não se corta a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui pra me vingar dessa gente. É esse que é o presidente nosso. E as pessoas do lado rindo, compactuando. Peraí.
Fala, Girão. Eu tô numa live aqui pelo Instagram. Se você quiser também entrar, tá? Mas depois eu te ligo. É sobre a fala do Cajuru aí. Até pega essa live que eu citei o Cajuru agora e fala para ele assistir. Bom, então, gente, essa fala do Lula, independente de quem quer que seja, desconstrói o discurso de união, de todo mundo junto, o Brasil unido, defendendo a democracia. É um estelionato eleitoral. A gente tem que criar uma lei para botar na cadeia quem vendeu algo que não entregou. Não sei, temos que pensar em alguma coisa, gente, porque, pelo amor de Deus, a sensação que eu tenho é que regredimos. Olha só, Randolph, Lula, os ministros, tudo lixo, com discurso de não querem a CPMI. Não, CPMI para quê? Logo você, hein, Randolph, que era encrenqueiro, que só fazia movimento para abertura de CPI para tudo. Agora você tem uma falinha de que, não, já tem gente investigando, não precisa não. Tá que o pariu, vocês serem coniventes com um grupo criminoso como esse. Pelo amor de Deus, bicho. Olha, confesso que tá difícil até de estar lá, olhando para essas pessoas. É difícil, gente, não é fácil não. Não é fácil não. Bom, então o Dino entrou com um processo ao STF, endereçado ao Alexandre de Moraes, para me ferrar. E aí eu também recebo hoje uma ameaça de morte, mais uma ameaça de morte, da pessoa que vocês podem procurar aí na rede social, ou no Google, de uma pessoa que explodiu um clube de tiro em Manaus. E 2 pessoas morreram. Ele tinha mandado uma mensagem anterior dizendo que o objetivo era matar 5. Com a explosão, ele disse, infelizmente só matamos 2. Se vocês forem para o Google, vocês vão ver que é verdade. Houve mesmo esse atentado. E essa pessoa se diz ligado ao Flávio Dino, tá no documento, no e-mail, me jurou de morte. Me jurou de morte. Então, não pense vocês que é fácil estar aqui não, gente. Por mim, estou um pouco me lixando, mas quando a gente pensa na família, que minha filha pode ficar órfã, minha esposa virar uma viúva, minha mãe, meu pai perder um filho, não é fácil. A família pressiona para sair, porque essa não é minha carreira é outra. E aí eu peço a vocês muita oração, reza, cada um dentro da sua crença, que eu respeito todas. Como já perguntaram a Dalai Lama, perguntaram a ele, qual é a melhor religião? A resposta dele foi de uma sabedoria que eu nunca esqueci isso na vida. Aí ele falou, a melhor religião é aquela que te faz ser melhor. Apenas isso. Uma resposta curta, com tamanha sabedoria. Por isso que eu nunca discuti questões religiosas com ninguém. E nunca vou discutir. Então é isso, Cajuru, seu incoerente e seu traidor dos seus eleitores. Não é porque eu estou querendo ser relator que você não assinou, não. É porque você sabe que se assinar o teu partido vai te expulsar. Seu partido de esquerda. E você não foi eleito por um partido de esquerda. Tá?
Sobre esse vídeo, já enviei para o Moro. Sobre a CPMI, vamos atualizar a CPMI. Como eu disse, 4 saíram, mais 7 entraram. Fiz uma reunião particular com o presidente Pacheco. Ele disse para mim: senador, você tem a minha palavra que eu vou ler na sessão do Congresso. Ele deu a palavra dele. E eu perguntei, o que o governo está fazendo então para tentar desmobilizar esse movimento da CPMI? Aí ele me falou o que eu já sabia, pressionando deputados federais, principalmente os que entraram agora, oferecendo cargos e emendas para encaminhar para o Estado, de 60 milhões de reais, cada um. E aí vem aqui, eu quero aproveitar e dar os parabéns para todos esses que estão ali firme mantendo a assinatura. Nós já ultrapassamos o limite necessário, tá? Só está faltando o dia da leitura, apenas isso. O Pacheco não tem que dizer se quer ou não quer. Já sai dele isso. É só ler. Apenas isso, ler. Então a CPMI vai acontecer. Pode ser agora, pode ser mês que vem, pode ser sei lá quando, vai acontecer. E vocês podem ter certeza, gente, que quando eu mostrar para vocês os documentos que estão em sigilo, não tem como Lula continuar na presidência. Vai ser consequência o impeachment dele, o afastamento e a prisão do Flávio Dino e do G. Dias, general que comanda o GSI. Então vocês podem ficar tranquilos que quando começar a CPMI, acabou Lula. Por isso que o governo está nesse desespero. Gente, não é preocupado não, eles estão desesperados. E vocês são testemunhas que o fato aconteceu no dia 8 e desde o dia 9 eu já fui revelando para vocês quem eram os culpados. Ninguém me ouvia, ninguém achava que era verdade, achava que era culpa do governador, do secretário de segurança, da Polícia Militar do Distrito Federal, que por sinal é a polícia de choque mais preparada do mundo, não é do Brasil não. A polícia, a unidade de choque da Polícia Militar do Distrito Federal é considerada a melhor polícia de choque de combate a distúrbios civis, a melhor unidade do mundo. Assim como é o BOPE para favela, é a PMDF para distúrbios civis. E é assim como a SWAT para resgatar reféns. Cada um na sua especialidade. Gente, eu falo para vocês que continuo sozinho. Vocês não estão vendo nenhum senador, nenhum deputado nessa ombreado comigo. Fora, lógico, claro, tem deputados, tem alguns que estão tendo também a coragem de ir no plenário e vomitar as verdades, né? Eu tenho que ser justo também. Mas eu tô numa pressão gigantesca e como agora eu solicitei o relatório oficial da P2, da Polícia de Inteligência, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, para oficializar o que aconteceu com Flávio Dino, aí vai ser mais um fato que vocês vão dizer, poxa, o senador já disse isso lá atrás. Bom, o pessoal está colocando aqui, o Pacheco tá enrolando, ele não tá enrolando para marcar a sessão do Congresso. Bom, eu levantei isso também. A sessão do Congresso, que junta senadores e deputados,
não pode ser aberta para uma única pauta, que seria a leitura da CPMI. Então, nós temos que juntar outras pautas, como as MPs que o presidente fez, os decretos do presidente, alguns projetos de lei que o presidente possa ter vetado. Então, tem que ter pontos importantíssimos para que o Congresso possa deliberar. Então, não tem como ser por apenas um único motivo. Quem dera se pudesse, mas o regimento diz que não pode. Então, não cabe ao Pacheco. Agora está a gente se movimentando para pegar essas MPs, para pegar até o decreto aí, para derrubar o decreto das armas, prejudicando os CACs, né? A Globo fazendo aí matéria para denegrir os CACs. E eu falo, faz a regra de 3. Quantos CACs temos hoje no país e quantos se envolveram em crime? Vai dar 0,001%. É hipocrisia demais achar que pegar a minoria e dizer que é a maioria. Aí eu vou dizer agora, ministro Lambão, tem CACs que são desembargadores, são juízes, são coronéis, são generais. Você está na cabeça achando que são adolescentes. E ainda, quando te questionaram sobre regularizar as armas do crime, você teve a cara de pau de dizer que não cabe ao Ministério da Justiça resolver isso. Que não cabe a você, ministro, a resolver isso. As armas que estão ilegais com crime. Caraca, bicho, olha o nível de ministro que nós temos. Olha o nível de um presidente que nós temos. Bom, gente, é isso. Desde aquele dia que eu entrei no galpão e vi aquelas pessoas idosas, crianças detidas lá no galpão da Polícia Federal, eu não consegui mais deitar e dormir tranquilo. Não. Minha consciência não estava mais deixando, não tinha como. Eu tinha que me mexer. Por isso que eu me mexi naquela vez, na semana de fevereiro. Toquei o terror no Brasil. Todo mundo achando que eu estava doido. Todo mundo achando que eu estava traindo o presidente, mas o presidente estava ciente. Vocês até viram que ninguém da família Bolsonaro me atacou, ninguém percebeu isso, né? Graças a Deus, senão ia atrapalhar a estratégia. E conseguimos, graças a Deus, muita coisa após aquela semana de fevereiro. Aquele dia 3 de fevereiro. A imprensa já procurou, ligou para a SWAT nos Estados Unidos para saber se era verdade que eu já estava lá, que eu era membro de honra, se eu era instrutor há 20 anos. Levantou todas o portal da transparência, as despesas de gabinete, se funcionário estava tentando ver se tinha funcionário fazendo rachadinha. Se ferraram. Só não vou dizer outra palavra, mas se ferraram. O comandante da polícia, que está o cargo acima do comandante da SWAT, me ligou para dizer isso e falou o seguinte: meu amigo, deixa com a gente aqui. Podem pedir, pode ligar à vontade que vão tomar uma. Conhecemos você e seu caráter há 20 anos. Então, quebraram a cara, perderam tempo, pagaram aí ligação internacional. E todos os orçamentos, todas as despesas do meu gabinete, eu relato e comunico ao Ministério Público, cada centavo.
cada centavo. Desafio qualquer um a achar alguma prova, alguma evidência, alguma comprovação de um ato de corrupção minha, de um ato ilegal meu. Não vai achar. Não vai achar. Então, gente, é isso. Deixa eu ver mais aí algumas perguntas. Olha, o que eu estou escutando de embaixadores de países que estavam querendo investir bilhões no Brasil é de que com o atual governo, com o atual ministro da Economia, com o atual ministro da Justiça e com alguns membros do STF, e a imprensa também, está afastando todos os grandes investimentos que poderiam já estar acontecendo no Brasil. Então, a cada dia tem mais pessoas desempregadas, tem mais pessoas passando fome e mais pessoas morrendo de fome. É inacreditável sair um Paulo Guedes para entrar um ministro da Economia, que não dá nem para dizer o nome, que já disse que colou na prova, que só fez um mês de economia. Inacreditável, gente. É inacreditável. Pô, o Brasil tão lindo, né? Brasileiro tão admirado lá fora pela alegria. E a gente... Bom, não podemos perder esperança e temos que voltar a pegar as rédeas. Tá? CPMI dando início, eu vou seguir continuando ser relator, porque eu tenho tudo que vocês podem imaginar. Algumas informações extras. O Lula já tinha o documento de intervenção federal na sexta-feira antecedente ao evento, ao ato antidemocrático. Na sexta. Sábado, às 16h50, ele pede para que o Flávio Dino e o G. Dias comunique a todos que a manifestação vai ser pacífica. Só que nos documentos diz exatamente o inverso. E no domingo, o documento é tão preciso que, além de dar as placas dos ônibus e os nomes dos passageiros, vai se relatando minuto a minuto o que estavam fazendo, o que estavam reunidos, o que estavam conversando, que horas iriam sair para atacar os três poderes, o que tinha dentro das mochilas. Quando começou o grupo de deslocamento, seguia a informação, estamos em deslocamento, o objetivo é vandalizar e tomada de poder dos três poderes. De repente, vê a guarda presidencial sendo liberada e correndo para os fundos do Palácio do Planalto. 500 homens. A Força Nacional sendo dispensada. O coronel comandante da Polícia de Brasília recebendo a informação que a manifestação seria pacífica, com um número máximo de 5.000 pessoas. E ele foi preso. E o avião presidencial que estava à disposição do presidente da República pegou a aeronave, fez uma alteração da rota e inventou uma agenda no interior de São Paulo. Essa agenda foi marcada no dia anterior, no sábado. E ele já sabendo.
E ele falou: ótimo, vamos usar isso politicamente e acabar com a direita. Lá tinham 3 grupos: os extremistas, os bolsonaristas e os de direita conservadores. Os extremistas foram que depredaram, quebraram, destruíram tudo. Os bolsonaristas foram os que entraram com a bandeira, com a camisa verde e amarelo, filmando tudo, mostrando como é que estava lá dentro, comemorando, mas não estavam quebrando. E o grupo da direita, que ficou lá no gramado lá fora. Então foram 3 grupos. Esses extremistas aqui é que ainda estão presos e estão sendo presos. E tem que ser preso. Tem que se ferrar. Tá? Tem que se ferrar. Mas você vê um presidente da República com um discurso na posse de paz, união e não sei o quê, ver um vídeo desse que eu acabei de mostrar, ver e eu ter documentos. Quando eu peguei e li os documentos, gente, vocês não imaginam a revolta que eu fiquei. E a vontade de gritar e falar tudo. É assim, é ser muito cruel com o brasileiro. Porque como aconteceu nos Estados Unidos, teve gente que morreu e poderia ter gente que poderia morrer ali. Como tem famílias que estão traumatizadas. Senhoras que foram presas, estavam lá no presídio feminino. Só para vocês terem uma ideia, quando se tinha pena de morte, entenderam que a reclusão, prender a pessoa num local, era mais doloroso e mais traumático do que a morte. Por isso que muitos países deixaram de fazer a pena de morte, porque também a sociedade estava achando muito cruel, e seguiram com a prisão perpétua, porque isso é mais sofrimento do que a morte. E aí você vê crianças, gente. Eu vi lá, vocês viram, eu fui o único parlamentar que entrou lá. Crianças, idosos, idosas, mulheres. Gente, olha o que eu vou falar para vocês. Mulheres que foram presas, que estavam no seu período menstrual, não tinha como ter absorventes, teve que usar de outra que já tinha usado, lavou, esperou secar para usar. Isso é desumano. Isso é desumano. Comida vencida, pouca comida, porque de repente chegaram quase 1.000 e poucos presos, não tinha alimentação programada, comida estragada. Mas o pior de tudo, gente, são pessoas que não sabiam o que ia acontecer. Então esses extremistas, junto com o governo federal, foram cruéis, foram desumanos. Aqui vai minha mensagem para todos que compõem o governo federal, ministros, secretários, presidentes, vice. Vocês são cruéis, vocês são desumanos. E Flávio Dino, já fiz lá a apresentação da convocação do excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Flávio Dino, para comparecer na comissão no Senado. Se não comparecer, vai perder o cargo de ministro, mas vai ter que voltar para o Senado. Olha o nível de um senador que vai chegar. E não adianta vir com historinha que você foi na comunidade da Maré,
conversar com uma ONG, um ministro da Justiça, com a liturgia do cargo, com tamanho problema, coincidentemente, começa-se alguns estados a terem problemas de violência, de presídios em rebelião. Aí você começa a querer encaixar uma coisa com outra. Aí eu, no relatório, descubro que essa ONG lava dinheiro do Comando Vermelho. Você respondendo por corrupção dos aparelhos que foi investido e não foi entregue. Até hoje não se sabe nada sobre isso, né? Esse é o nível do ministro da Justiça. Então é isso, gente. Se o ministro Flávio Dino perder a função de ministro, ele foi eleito para ser senador. Aí eu falo pro pessoal do Maranhão, poxa, gente, ele tá respondendo um processo de corrupção pelos aparelhos, respondendo processos por aluguéis de imóveis de milhões por mês fechados. Vocês elegeram esse cara para ser senador da República? Vocês não têm o direito de reclamar dos senadores da República. Para vocês do Maranhão, para vocês que mandaram aqui só lixo, vocês não têm direito nenhum de reclamar. Porque está aqui esses lixos porque vocês votaram para esses lixos estarem aqui. Bom, eu estou com 3% de bateria, vai acabar. E obrigado aí pela audiência, obrigado por ter escutado. Pode mandar esse link aí para o ministro da Justiça, pode mandar para o... Não dá nem para... Nossa Senhora, para esse lixo de presidente, para Cajuru, que traiu e está no partido de esquerda, que é o mesmo partido do Flávio Dino, um corrupto. É isso. Eu sigo aqui na luta por nós, pela minha família, por vocês, respondendo processos que são abertos contra mim, por conta do meu movimento de desmascarar, recebendo ameaças de morte, não é uma, nem duas, nem três. Então eu tenho que ter agora a minha liberdade cerceada, não tenho mais a liberdade de ir e vir, que agora eu tenho a polícia do Senado fazendo a minha segurança, quer dizer, eu não tenho mais a vida que eu tinha antes. Não tinha. Acabou aquela vida que eu tinha antes. Acabou. Então é isso, gente. Sangue nos olhos. Repito para o ministro da Justiça. Esse processo que você abriu contra mim, ministro, e contra o senador Flávio e alguns deputados, só deu mais vontade de seguir em frente. Você só carimbou que nós estamos no caminho certo. A você, ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi inocentado, foi uma manobra usando das falhas da nossa lei. Você é um hipócrita. Você é um mentiroso. Você é um cara cruel. Cruel. As máscaras estão caindo. E não tem nem 6 meses de governo de vocês. Você não fica 4 anos, mas de jeito nenhum.
nem que eu perca minha vida. Aí eu peço a todos os brasileiros, caso isso aconteça, que lutem por mim e por todos os brasileiros para que a verdade apareça para todos. Eu não vou recuar 1 centímetro. Não recuo nenhum centímetro. Sangue nos olhos. Missão dada é missão cumprida. E como dizíamos lá na SWAT, se prepare para o pior, mas espera o melhor. E eu estou me preparando para o pior. Podem vir. Podem vir que eu estou preparado. Não é uma ação criminal que você apresenta no STF para o relator Alexandre de Moraes que vai me intimidar, não, seu lambão, seu incompetente, seu corrupto. Bom, gente, fiquem com Deus e sempre que tiver novidade, vou estar chamando vocês. Compartilhe essa live para todo mundo, o máximo de brasileiros possíveis. Para que a verdade chegue para todo mundo. Seja até dos brasileiros de esquerda. Tem muita gente boa da esquerda, tá? Também não vamos radicalizar. Mas tem uns, como o atual presidente, que, pelo amor de Deus, e eu escutar de embaixadores que está deixando de chegar bilhões no país para investimento, para geração de emprego, por conta desse presidente, por conta desse ministro, por conta do ministro da Economia, incompetente, por conta dos ministros do STF que estão dando insegurança jurídica. Mais pessoas estão perdendo emprego e passando fome e morrendo. Como é que vocês deitam na cama e têm sono e dormem sabendo disso? É muita crueldade mesmo, é muita crueldade. Isso aí, vamos em frente, ok? Vamos em frente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!